Desmistificar os tabus sobre doenças sexualmente transmissíveis é o que você vai ver agora com o Dr. Gastão Júnior. Falando de DSTs, sempre vale lembrar que existem situações onde a mulher pode ter corrimentos e esses corrimentos não necessariamente sejam doenças sexualmente transmissíveis. Então, em algumas situações, como fungo ou algumas bactérias que existem naturalmente na vagina, eles podem aparecer através de um corrimento, ou através de coceira, ou através de mau cheiro na vagina. E nessas situações, geralmente, o corrimento está associado a uma diminuição da imunidade da mulher. Então, a imunidade diminui e essas bactérias, esses micro-organismos, eles acabam se multiplicando e gerando uma secreção. Nessas situações também, então, não tem uma necessidade, muitas vezes, de se tratar o parceiro. Existem outras situações que são as doenças sexualmente transmissíveis, conhecidas como DSTs, onde existe uma característica de transmissão sexual. São divididas em três. Então, existem situações onde as doenças são somente por transmissão sexual, então existem as doenças que não têm outra maneira de se transmitir a não ser sexualmente. Existem as doenças que não são exclusivamente sexuais, ou seja, elas podem ser transmitidas sexualmente, porém elas podem ser transmitidas de outra maneira também, através de transfusão de sangue, uso de materiais contaminados em pessoas que usam drogas, pode ser transmitido por compartilhamento de seringas, então usar a agulha de outra pessoa. E existem as doenças que elas não são sexualmente transmissíveis, porém elas também podem ter uma transmissão sexual. Então, nessa última, a gente encontra então a cândida, que é um fungo, e algumas bactérias, que na maioria das vezes ocorrem somente na mulher, porém, em algumas situações, elas também podem ser transmitidas para o homem. Então, nessas situações em específico, a gente precisa obrigatoriamente tratar o parceiro também. Mas a gente lembra que, apesar de terem sido transmitidas sexualmente nessa situação, elas não são consideradas DSTs, justamente porque não tem uma característica somente de transmissão sexual. Com relação ao HPV, o HPV ele é um vírus, ele é muito disseminado na população e existe também uma característica de transmissão sexual. Então, em algumas situações, o HPV ele pode causar verrugas. Então, tem pessoas que têm, por exemplo, verrugas nas mãos, em alguns outros lugares do corpo, que não tem uma característica direta de transmissão sexual. Pode ser transmitida por contato nessas situações. Quando uma mulher apresenta uma lesão no colo do útero ou na vagina, significa que existiu alguma transmissão sexual. Em algum ponto, ela pode não ter pego o HPV de uma maneira sexual, porém ela pode transmiti-lo de uma maneira sexual. Então, sempre quando existe abordagem de uma mulher com HPV, em algumas situações a gente procura fazer uma avaliação do parceiro também. Às vezes o parceiro não precisa ser submetido a nenhum exame porque ele não tem nenhum tipo de sintoma, mas é importante saber que pode existir uma transmissão sexual. E nessas situações a gente procura fazer o tratamento. O HPV ele também, além das verrugas, ele pode causar outras lesões. Como o colo do útero é uma região, é uma área onde existe uma multiplicação muito grande das células, então essas células, quando elas sofrem a ação do HPV, elas podem começar a se multiplicar de uma maneira desordenada e dessa maneira causar lesões. E essas lesões, que são conhecidas como neoplasias intraepiteliais, elas podem, num futuro, evoluir para um câncer. Então, a gente procura tratar o câncer do colo antes de aparecer o câncer, ou seja, quando existem essas lesões causadas pelo HPV. Em algumas situações, a gente consegue controlar o crescimento do HPV. Como é que se faz isso? Se a gente consegue identificar algum fator de risco, como o tabagismo, então mulheres que fumam, mulheres que usam algum tipo de droga, como corticoide, como algum outro tipo de droga que possa abaixar a imunidade, se consegue identificar algum desses fatores, pode-se retirar esses fatores e, com isso, controlar a multiplicação do vírus e, consequentemente, diminuir a lesão ou, às vezes, impedir que ela possa aparecer ou que uma lesão possa evoluir para um câncer. Então, o tratamento das lesões causadas pelo HPV, geralmente ele é cirúrgico, então se faz uma cauterização das lesões quando existe verruga ou se retira a lesão do HPV, geralmente quando existem essas lesões pré-neoplásicas, então pré-câncer no colo do útero.